Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live Software. Antes de mais nada, para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para quem nos acompanha sempre também, seja muito bem-vindo. E quero deixar aqui um convite para que você não perca nossas lives, nossos conteúdos sobre Adobe e sobre todo o universo de tecnologia e inovação. Então, deixei aqui os nossos perfis, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, onde a gente compartilha todos os eventos e lives. Bom, quem sou eu? Meu nome é Erika Dalbello, eu faço parte do time Adobe aqui na Software. Falando em Software, né, acho que é bacana fazer aqui um parênteses para quem não nos conhece ainda. Somos uma empresa com 38 anos de história, mais de 480 mil clientes, 280 colaboradores. Estamos entre os 3 maiores parceiros, esses 4 grandes players aqui, como Adobe, Microsoft, Autodesk e Citrix. Estamos presentes no Brasil inteiro também, então, de onde quer que você esteja nos assistindo, podemos te atender, tá? Com tudo relacionado aqui à tecnologia e inovação, né? Nosso portfólio é bastante extenso, então, se vocês precisarem de soluções de tecnologia, contem conosco. Bom, eu faço parte aqui no time Adobe na Software, apoio com as questões técnicas das 2 nuvens Adobe, Creative Cloud e Document Cloud. Tenho aqui um background em fotografia, pós-produção de imagens, sou técnica informática, e aqui já estou há 5 anos apoiando tanto os nossos times internos quanto os nossos clientes também. Quanto à parceria Adobe, é sempre importante comentar que nós estamos no mais alto nível de parceria Adobe, que é o nível Platinum, que nos dá diversos benefícios, possibilidade, né, permissão de vender para governo, por exemplo. Então, contem conosco para quem precisar de licenciamento corporativo Adobe. Vamos lá, o que que o assunto, qual que é o assunto hoje, né? Hoje o nosso assunto é justamente falar sobre o Adobe Acrobat Standard e o que ele traz de possibilidades, né? Utilizado em conjunto com o Adobe Acrobat AI Assistant, que é uma ferramenta razoavelmente recente. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre essa solução. Antes, eu acho importante trazer aqui um background de quais ferramentas estão, né, quais softwares, quais soluções estão dentro da Document Cloud, né? Eu sei que quando a gente fala em Adobe Acrobat, existe muita confusão quanto aos nomes, quanto às versões, então eu trouxe aqui um breve resumo para você conhecer e entender o que que existe à sua disposição, tá? Antes de mais nada, assim como a Adobe lá 30 anos atrás inventou o formato PDF, ela também precisou inventar um leitor, né? PDF é o formato de documento portátil que permite que a gente consiga transportar arquivos eletronicamente, independente ali da plataforma, da formatação, né? Ou seja, fazer com que o meu receptor veja exatamente o que eu intenciono que ele veja. Então, o Reader é um leitor, tá? Todo mundo pode instalar o Reader na sua máquina, no seu celular, para poder ler PDFs de uma forma não só visual, prática, mas também segura, né? Porque o PDF se transformou em um padrão ISO lá no início dos anos 2000 e por isso ele é um formato aberto, ou seja, também é muito usado para malefícios, né? Para malwares, por exemplo. Mas todas as versões de aplicativo da Adobe trabalham como uma forma de sandbox, o que traz segurança na hora de abrir qualquer arquivo PDF. Então, é muito importante que, se você for ler um documento PDF, você use uma versão do Acrobat, né? Seja gratuita, caso você não use as ferramentas, ou seja, as outras que eu vou apresentar agora, tá? Se você abrir pelo navegador, existem os plugins também da Adobe para os navegadores, para o Chrome, para o Edge, tá? E quais são as outras versões? Tá, Erika, mas eu não
não tenho necessidade só de ler PDFs, eu preciso fazer algo a mais, né? Nós temos o Adobe Acrobat Standard, que é a ferramenta inicial para quem precisa executar ações, né, como editar, juntar PDFs. Eu vou falar mais sobre isso. Nós temos a versão Pro, que possui algumas ferramentas a mais, e nós temos a nova versão Acrobat Premium. Se você não conhece ainda, a versão Acrobat Premium, ela traz um recurso a mais aqui que o Pro, e eu vou comentar isso lá no final, tá? Mas a ideia hoje é falar sobre o Adobe Acrobat Standard. Inclusive, existe atualmente, por tempo limitado, uma promoção. Então, conheçam, fiquem aqui até o final. Se você está vendo a gravação, aproveitem essa oportunidade incrível dessa promoção exclusiva aqui da versão Acrobat Standard. Ok, antes de mais nada, vamos lá começar um pouquinho, então, falando aqui alguns fatos sobre formatos PDF, né? Aqui, através de alguns dados, né, das bases internas da Adobe, foi constatado, né, que mais de 5 milhões de organizações no mundo todo usam o Acrobat tanto para criar e para trabalhar com seus PDFs, né? Seja conversões, como, por exemplo, para o Office e muito mais. Mais de 400 bilhões de PDFs foram abertos em produtos Adobe em 2022. 40% de todos os documentos recebidos no Outlook são PDFs. Olha a importância desse formato. A maioria dos dados empresariais importantes, né, como demonstrativos, contratos, né, documentos sigilosos, enfim, informações ali bem restritas, estão em PDF, né, as propostas, e trilhões de PDFs estão por aí, em e-mails, na nuvem, né, na web no geral. Ou seja, e também aqui um outro dado importante que veio da Microsoft é o formato mais popular de armazenamento no SharePoint, tá? Então, para vocês terem uma ideia da importância, né, desse formato, quanto ele é crucial para quem lida com qualquer tipo de documentação. E quem pode trabalhar com documentação? Não é qualquer área. Hoje em dia, no eletrônico, no digital, todas as áreas vão lidar algum dia ali com um documento, né? Seja o RH, ao trabalhar com currículos, com documentações agora fugiu a palavra. Quando está entrando um novo, admissionais, perdão. Então, o RH, quando está trabalhando com documentos admissionais, demissionais, planos de convênio, enfim, os mais diversos documentos, o RH trabalha bastante. O time de vendas, que trabalha com contratos, com propostas. Financeiro também, com as invoices, com as notas fiscais. Jurídico também, comparando ali documentos, validando, inserindo proteção, inserindo dados, né, sigilosos, colocando ali as tarjas, né? O TI também trabalha ali com diversos tipos de documento, como empréstimos de documento, como empréstimos de equipamentos, time administrativo, os mais diversos assuntos, marketing, quando precisa fechar um arquivo para impressão, usa também um Acrobat, times de engenharia, enfim, todas as mais diversas áreas que lidam com o documento no dia a dia utilizam uma versão do Acrobat, né? E não necessariamente a empresa inteira vai usar a mesma versão. Isso que é interessante da Adobe ter hoje as 3 versões pagas, né, com funções de trabalho mesmo com os PDFs e a versão gratuita, porque podem existir times ali dentro da empresa que precisam de funções mais específicas, né? Como eu falei aqui do jurídico, que usa muitas vezes a tarja preta ou comparação de documentos e usa ali um Acrobat Pro. Mas o que é interessante entender? Que todo mundo praticamente precisa de uma ferramenta e pode começar pelo standard, que tem ali hoje um custo-benefício muito interessante, tá? E quais seriam esses recursos, né? Primeiro, é uma ferramenta super completa para produtividade, desde a parte de edição, então preciso ali alterar um texto, uma foto, a parte de conversão. Poxa, eu tenho esse documento PDF, mas eu não tenho o original dele em Word, em
PowerPoint, em Excel, e eu preciso muitas vezes desses arquivos para eu ter mais dinamismo ali na forma, na maneira de fazer essas alterações ou novas versões, né? Tem a parte de colaboração, que é muito importante. Então, exemplo, preciso coletar a aprovação de um contrato de, por exemplo, 5 pessoas. Como que eu vou fazer isso por e-mail, né? No e-mail eu vou mandar para 5 pessoas, cada um vai revisar pontualmente e eu não vou saber o que cada um está falando, ninguém consegue interagir com ninguém, né? Então, com o Acrobat, a gente consegue ter revisões em conjunto, todo mundo fica na mesma página, sabendo exatamente o que está acontecendo, podendo circular, rabiscar. Então, a forma de revisão em equipe é muito interessante. Proteção de documentos, quem aqui nunca recebeu um PDF que exigia ali o seu CPF, por exemplo, para abrir, né? Então, eu já ouvi uma pessoa brincando uma vez, poxa, para que colocar a senha no boleto, né? Como se alguém fosse pagar o boleto para mim, mas na verdade, a senha para abertura de um PDF não é para alguém ir lá e pagar o seu boleto, é para proteger os dados do seu boleto, né? O seu CPF, o seu endereço, que são dados extremamente sensíveis. Então, por isso que muitas vezes nós temos proteção contra a abertura do documento, para que só as pessoas corretas realmente acessem as informações. Assim como nós também temos a proteção contra a edição, contra a impressão, né? Ou seja, tenho aqui o selo verde, não quero que ninguém gaste papel aqui com esse documento, então posso aplicar diversos tipos e níveis de proteção, assim como marcas d'água também, tá? Aqui entra a parte de inteligência artificial também, ou seja, a gente pode conversar com o Acrobat. Temos as integrações, então se você trabalha com Microsoft, a Adobe tem uma parceria incrível com Microsoft, acessar de qualquer lugar. Isso é uma vantagem do modelo de subscrição, né? Então, antigamente, no passado, quando a gente tinha que definir, inclusive, o sistema operacional, o idioma, recebia ali com serial, era muito mais limitado, tinha a ferramenta só no desktop. Hoje em dia a gente sabe que os times trabalham de diversos lugares, de diversos dispositivos, às vezes num deslocamento pelo nosso celular a gente consegue executar algumas ações. Então, a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, realmente é muito prática. E a parte de administrativa também, né? Então, as licenças corporativas podem ser administradas, né, por um ou mais administradores que vão justamente centralizar, gerenciar quem que vai fazer o uso dessas ferramentas, tá? Então, aqui de uma forma resumida, a gente tem o quê? Toda a parte de criação e de otimização, né? Juntar arquivos, a parte de converter também para outros formatos, a parte de edição, organizar páginas, extrair páginas. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo de 200 páginas, mas eu preciso de múltiplos arquivos de 38 páginas, exemplo, né? Eu consigo fazer isso automaticamente ou por peso também, dependendo, né? Existem muitos portais que às vezes tem um limite de peso de arquivo para fazer um upload. Conseguimos também adicionar marcadores, né? Para poder justamente localizar ali as informações do documento, cabeçalho, rodapé, toda a parte de segurança, como eu comentei, de conformidade, né, da integração com o Microsoft, parte de criação e preenchimento de formulários. Então, se você criar um formulário no Word, no InDesign, no Illustrator, e tem ali as linhazinhas, né, o Acrobat tem a inteligência artificial de entender o que é aquela linha, aquilo é um campo, e criar um formulário preenchível automaticamente, ou seja, ao invés de mandar um arquivo Word para a pessoa preencher, que ela pode facilmente editar ou não preencher um dado obrigatório, você manda um PDF preenchível ou um link de formulário também para ter esse acesso, né? E as assinaturas eletrônicas, a Adobe tem hoje 3 ferramentas para assinatura eletrônica. Uma ferramenta dentro do Acrobat Standard, outra dentro do Acrobat Pro e outra dentro do Acrobat Sign Enterprise, que é exclusivamente o motor de assinaturas.
Mas o que é possível fazer com o Standard? Ah, Erika, eu estou começando, estou saindo do papel, ou eu tenho uma ferramenta de assinaturas que cobra por assinatura, mas eu preciso de mais flexibilidade. Você pode migrar para o Standard, porque as assinaturas eletrônicas já estão incluídas dentro do Acrobat Standard. São assinaturas eletrônicas ou digitais, você pode ter o monitoramento, né, o gerenciamento, ou seja, saber se a pessoa já assinou, se não assinou, mandar lembretes, pode criar os templates, né, que são os modelos, para se você tem um tipo de documento que você usa com frequência, e o mais importante, são transações ilimitadas, né? Então, se hoje você precisar fazer 50 envios, você não vai ter custos adicionais por isso, né? Você vai justamente já está incluso aqui na licença do Acrobat Standard, tá? Que ele é comercializado por usuário. Então, cada usuário pode fazer quantos envios ele desejar. Então, isso é uma vantagem muito importante, é um detalhe que acaba ajudando bastante no dia a dia a economizar. Então, ao invés de ter uma ferramenta de PDF, outra ferramenta só de assinatura eletrônica, você centraliza isso num lugar só e coloca ali todo um processo de segurança, né, de compatibilidade, aqui disponível com o ICP Brasil, então é um fato muito importante. Como eu falei, trabalhar de qualquer lugar e qualquer dispositivo, então você pode instalar o software no desktop, você pode acessar pela web, você pode executar diversas ferramentas pelo mobile. Então, essa é uma possibilidade que nos permite muito mais produtividade, muito mais liberdade, né, na hora de trabalhar. Então, eu posso ter documentos favoritos que eu acesso de qualquer lugar, enfim, né, eu posso gerenciar as assinaturas também de qualquer lugar. Isso traz aqui uma flexibilidade muito importante. Aqui um pouquinho das ferramentas que, quando você, no mobile, né, nos tablets e no celular, você não vai encontrar Acrobat Standard ou Acrobat Pro, né? Existe um único Acrobat. Mas quando você loga com a sua conta Adobe, do Standard ou do Pro, ele vai habilitar funções, tá? Então, até mesmo combinar documentos, organizar páginas. Eu já tive uma situação que eu estava no aeroporto e eu tinha que compartilhar ali para uma empresa de seguros, eu tinha que compartilhar o meu RG, um comprovante de residência, uma selfie segurando o RG. Então, eu consegui fazer tudo isso, já juntar num único PDF e já compartilhar esse dado direto ali de onde eu estava com o meu celular. Não precisei abrir um computador para fazer isso, ok? Armazenamento, esse é um outro tópico muito importante. Qualquer uma das versões Standard, Pro ou Premium dá direito a 100 GB de espaço na nuvem da Adobe, tá? Mas esse espaço ele não é limitado a esses 100 GB. Como assim? Se você tiver vários usuários, exemplo, tenho 10 usuários, e você sabe que tem um usuário ali que não usa muito espaço e o outro que usa mais. Esses 100 gigas, que somando vai dar 1 tera de espaço, é um espaço que é compartilhado entre a empresa, né? Não os documentos compartilhados, mas o espaço em si. Então, se uma pessoa usa menos e a outra usa mais, não tem problema nenhum. Então, o total ali da companhia vai ser de 1 tera, por exemplo, no caso de 10 licenças, para você usar o espaço da Adobe. Mas, se a sua corporação tem uma política de usar outros serviços de nuvem, né, como o OneDrive ou o SharePoint, você pode conectar esses serviços direto do seu Acrobat e acessá-los de qualquer lugar, tá? Então, se você gerencia os arquivos por lá, perfeito também, que acaba sendo tão indicado, acho que fica até mais padronizado, né? Eu, por exemplo, uso muito aqui o SharePoint e o OneDrive e facilita a organização e até o compartilhamento aqui com os meus colegas. Mas fica a seu critério, né? Então, fica esse espaço também disponível para usar da maneira que achar melhor. E falando em Microsoft, né? Esse é um ponto também muito importante. O Acrobat sozinho já traz muita produtividade, mas se a gente juntar ali, né, o processo com as ferramentas Microsoft? Aqui alguns dados de um estudo realizado, um relatório realizado pela Forrester Consulting, mostrando o impacto econômico das soluções SaaS da Adobe executadas
com a Microsoft, com a nuvem da Microsoft. Então, primeiro ponto, mais de 200% de retorno sobre investimento em 3 anos, né? Olha que ROI interessante. Então, a gente sabe, né, que todas as empresas estão buscando de alguma forma a economia, estão buscando de alguma forma economizar papel, economizar processos, economizar tempo. Então, a junção das duas ferramentas proporciona esse ROI bastante interessante, tá? 90% de economia de tempo, né, quando você usa essas integrações, ou seja, quando eu estou buscando o documento direto do SharePoint para abrir no Acrobat para fazer alguma ação, ou para converter, eu não preciso salvar na máquina, eu não preciso, né, fazer outras navegações ali, eu já vou direto onde está o documento, faço a conversão, né, eu já consigo exportar direto do Word, por exemplo. Então, quando você instala uma versão do Acrobat Standard Pro Premium na sua máquina, as aplicações do Office, elas vão ter um módulo ali, Adobe Acrobat. Então, você já tem até a possibilidade de já gerar PDFs, inclusive com proteção, tudo automaticamente, sem ter que fazer duas etapas, né? Converter PDF e aplicar proteção depois. Ou, por exemplo, também já enviar o documento para assinatura sem sair do Word. Isso é incrível, eu adoro essa função. 20% de aumento na produtividade das equipes de TI de segurança e 10% de aumento na agilidade do trabalho de profissionais de marketing, né? Então, aqui são alguns dados bastante importantes da Forrester Consulting. E quanto à inteligência artificial, né? Poxa, agora tudo que se fala é inteligência artificial generativa. É claro que a Adobe não poderia ficar de fora desse assunto, mas aqui eu trago uma informação. A Adobe não está entrando nesse assunto agora. Na verdade, a Adobe já investe, já pesquisa e já trabalha com inteligência artificial há muito tempo, né? Então, aqui um dado interessante. Lá no Adobe Max de 2016, ou seja, há quase 10 anos, o Shantanu, né, a CEO da Adobe, até então CEO da Adobe, ele anunciou o Adobe Sensei, né? Ele que a ferramenta por trás de diversas mágicas que a gente vê acontecer nas mais diversas ferramentas da Adobe, na verdade não é mágica, né? É uma forma ali de inteligência artificial com aprendizado de máquinas que proporciona esses recursos. Então a gente tem IA em praticamente todas as ferramentas. No Photoshop, quando você remove uma pessoa indesejada, no InDesign, quando você pede para reajustar um layout, né, de quadrado para horizontal e vice-versa. No Acrobat, o Acrobat Pro e Premium, quando a gente faz o OCR, enfim, né, a gente tem já inteligência artificial, ou nos formulários do Acrobat, quando eu reconheço ali que aquela linha é um campo. Então, a gente tem IA nas ferramentas Adobe já há muito tempo, tá? Então, em 2016, ele falou que já existia há mais de uma década, então, vocês têm certeza que já tem umas 2 décadas de IA dentro das ferramentas Adobe. E no Acrobat, recentemente, a gente teve uma nova ferramenta, né, que é o AI Assistant. O que é o AI Assistant? É uma ferramenta para você conversar com o seu documento, tá? Então, você vai analisar o seu documento, fazer perguntas para ele, né? Então, organizar informações específicas. Exemplo, olha, eu tenho um relatório gigantesco de 200 páginas. Aonde que está uma informação específica, né? Você pode comparar documentos. Ah, mas, Erika, a versão Pro já tem o recurso de comparar documentos. Tem, mas é uma ferramenta que analisa a versão de documento. Exemplo, minuta 1, minuta 2. O recurso de comparar documentos do AI Assistant leva a possibilidade de comparação para outro nível, para outro patamar. Por quê? Você pode trazer documentos com estruturas diferentes, né? Então, você pode trazer até 10 documentos ao invés de só 2. Exemplo, vou colocar aqui um uso pessoal que eu tive recentemente. Precisei renovar o seguro do meu carro. E daí, da corretora, eu recebi 2 propostas de 2 seguradoras distintas. Mas cada seguradora tem o seu padrão, né? Uma tinha 3 páginas, a outra tinha 8,
mas as duas têm o mesmo objetivo e os mesmos tópicos, né? Então, eu pedi para comparar e gerar uma tabela, gera uma tabela com essas informações. Com isso, a decisão, né, de escolher, né, de analisar ali exatamente qual seguradora eu seguiria, foi muito mais rápida, foi muito mais ágil. Claro, estou citando o meu exemplo particular, mas existem diversas situações no dia a dia, né? Para você que é de compras e está sempre fazendo cotações e recebeu ali 3, 4 cotações distintas, é uma excelente ferramenta. Para você que é do jurídico e tem também diversos contratos para analisar, você pode perguntar ali quais tópicos são em comum, quais são em comum, quais podem apresentar algum certo risco também, né? Enfim, são as mais diversas possibilidades. E claro, as formas de saída desses dados são as mais variadas, tabelas, e-mails, textos mais formais, textos mais informais, né, resumos de documentos, enfim. Quais são as vantagens? A nossa análise de documentos fica muito mais rápida, né? A gente vai ganhar muito mais tempo quando é necessário analisar um documento. Automação de tarefas, extração de dados. Então, esse exemplo que eu falei da seguradora, eu consegui extrair esses dados de uma forma muito mais rápida. Antigamente eu faria o quê? Ctrl C, Ctrl V. Ah, tá, essa daqui é a franquia X, essa aqui é 2X, né? Os resumos que são automáticos, então, estou em deslocamento, preciso analisar um relatório muito mais rápido, respostas precisas, baseadas no conteúdo. Isso é importante. Respostas precisas, baseadas no conteúdo. A ferramenta, ela analisa o que você instruiu para perguntar. O seu documento ou os documentos. Ela não vai olhar a internet, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque a internet tem informação errada, a gente sabe, né? E se tem informação errada, as IAs não sabem se é errado ou não. Então, com isso, ela não vai ter delírios, né? Ela não vai ter as alucinações que normalmente as ferramentas que buscam a internet inteira possuem, né? Aumento de eficiência, então, segundo o estudo da Forrester, também a realização de tarefas comuns até 4 vezes mais rápido. Outro ponto extremamente importante, fácil de usar e de implementar. Então, aqui um parênteses, né? A gente trabalha muito com Microsoft, a gente tem o Copilot. Eu uso muito o Copilot no meu dia a dia, mas o Copilot é uma ferramenta que precisa de uma implementação mais robusta, né? Por quê? Preciso configurar ali um DLP, preciso especificar ali o acesso, né? Porque o usuário pode pesquisar nos documentos internos quanto nos documentos externos. Já o AI Assistant, ele vai olhar só o documento, ou seja, só o documento que o usuário já tem acesso. E os dados não são usados para treinamento, isso é muito importante. Tudo que você pesquisar, tudo que você perguntar, não vai ser utilizado para treinamento, tá? Eu deixei aqui o encurtador, um link para quem quiser conferir esse estudo. O print aqui está em inglês, mas o link vai para o blog da Adobe já em português, tá? Então, tira um print e acessa esse link depois para vocês conferirem um pouco mais sobre os detalhes desse estudo, né? Que mostra ali aumento de eficiência em até 4 vezes usando o AI Assistant. Aqui, então, para resumir toda essa forma de transformação digital que a gente consegue com o Acrobat, seja Standard, seja o Pro, seja o Premium, a Adobe, ela navega, né? Você vai atuar, tudo que você precisa atuar com o documento PDF, do início ao fim. Ou seja, ao invés de termos ferramentas fracionadas, né, uma ferramenta só para editar, uma ferramenta só para criar, uma ferramenta só para assinar, aqui você tem tudo num lugar só, todo o caminho num lugar só, né? Desde a criação do documento, desde a criação de formulários, a organização, extrair páginas, converter, solicitar assinaturas, né, de diversas pessoas,
O arquivamento também e a procura desses documentos, né, se você precisar ali fazer um índice e localizar as informações. Então, tudo isso envolve, né, uma única ferramenta para você trabalhar com seus documentos PDF num lugar só, né? Isso traz muita agilidade também. Outro ponto importante. Nós, Brasoftware, trabalhamos com licenciamentos empresariais, tá? Licenciamentos corporativos dos softwares Adobe, tá? Não é licenciamento de pessoa física, é licenciamento empresarial corporativo. E nós temos dois tipos de licenciamento. Nós temos o licenciamento Teams, né, por equipes, e Enterprise. O que muda nesses licenciamentos? Primeiro, o que a gente tem no licenciamento Teams, né? Então, o licenciamento Teams a gente indica aqui para empresas de até 10, 20 licenças, que não precisa de uma grande organização, de um grande gerenciamento dessas licenças. A gente vai ter uma console, né, um painel, onde os administradores atribuem a licença para os seus usuários, né? A gente está falando aqui de licenças nomeadas, né, direcionadas para uma pessoa. Se esse colaborador, né, sai da companhia, você tira a licença dele e atribui para outra pessoa, tranquilamente, né? A gente tem o recurso de criação de pacotes, então, se eu preciso instalar o Acrobat Standard em 20 máquinas aqui no escritório, ao invés de cada um fazer o download do seu, posso gerar um pacote, né? Se eu sou ali uma pessoa do TI, por exemplo, gero um pacote e já instalo em todas as máquinas. Para a parte de suporte, o licenciamento Teams tem 2 sessões com o especialista por ano. Então, por exemplo, poxa, preciso de uma aula de como aplicar proteção nos PDFs. Tudo bem, você pode acionar a Adobe 2 sessões por usuário por ano. Então, 10 licenças, 20 sessões, né? Olha que bacana. É uma forma de acessar a Adobe diretamente, né? Com um engenheiro ali, um técnico da própria Adobe. E além disso, tem também ali o chat e o 0800 também para suporte, caso necessário. O que vai mudar no licenciamento Enterprise? O Enterprise vai ter uma console um pouquinho diferente, com alguns recursos a mais, tá? Então, a função de administrador, por exemplo, ela tem variações. Quando eu tenho vários produtos, então, eu tenho Acrobat Pro, Standard, eu tenho Substance, eu tenho Creative Cloud, eu posso ter subadministradores, ou seja, o diretor de arte vai administrar só as licenças criativas, o TI vai administrar 100%, né? Eu consigo delegar, e com isso eu consigo ganhar também muito tempo na forma de administrar, tá? As sessões com especialista, que no Teams são 2 por licença, aqui são ilimitadas. Então, imagina só a possibilidade de você solicitar uma aula para Adobe por semana, por exemplo, né? Então, no caso dos criativos, ali, eu quero tirar o chroma key no After Effects, não sei como fazer isso, né? Você pode pedir essas aulas direto do Admin Console, sem precisar de mais ninguém. O 0800 do licenciamento Enterprise, ele é 24/7, ele é prioritário, existe um número para o Teams, existe um número para o Enterprise, e existe também uma ferramenta de abertura de chamado, tá? Então, para qualquer dúvida, qualquer problema, você pode abrir um chamado com a Adobe, que tem um SLA bastante ágil, bastante rápido e 24/7, tá? E o recurso que, no meu ponto de vista, é um dos mais importantes do licenciamento Enterprise, é a possibilidade de single sign-on. Érica, o que é single sign-on? Seria um login único, ou seja, quando as empresas possuem um diretório ativo, possuem ali um licenciamento Microsoft, você tem o seu login Microsoft, né? Então, do seu e-mail, do acesso ao seu Teams. Quando você faz um single sign-on, você faz uma conexão do portal Adobe com o seu portal Microsoft e outros portais também, tá? Não é só Microsoft. Com isso, o usuário, ao invés dele ter 2 senhas, 2 logins, né, um para Microsoft e um para Adobe, ele vai ter um único login. Então, isso facilita muito na hora de acessar, na forma de distribuir as licenças e na forma de remover também.
porque se o usuário é desligado, né, da companhia, o acesso dele, eu só preciso tirar do AD, do diretório ativo, não preciso tirar da Adobe, e a implementação também é muito mais rápida, ou seja, eu posso direcionar, olha, esse grupo inteiro aqui vai ter acesso à ferramenta que eu desejar. Então, com isso, a implementação é mais rápida, o controle é muito mais seguro, é criptografado, então é uma ferramenta que é também bastante interessante. Ah, Erika, e o VIP Enterprise é só para grandes empresas? Não. Nós temos clientes com 2, 3 licenças que gostam de ter o benefício de chamados ilimitados, de ter as sessões com o especialista, de ter o single sign-on, mesmo assim, e também podem adquirir o licenciamento em Enterprise, tá? Dentro aqui do modelo VIP. Aqui uma breve tabela comparativa, né? Então a gente tem ali as funções administrativas que mudam, né? Os controles de acesso, as identidades que mudam também. Então no Enterprise a gente tem identidade federada, o 0800 que também é diferente, e aqui os recursos como sessão com especialista e abertura de chamados. Bom, e quais são as opções de compra do AI Assistant, né? Como que a gente adquire essa ferramenta que eu tinha comentado ali? Você pode adquirir o AI Assistant como um adicional, como um add-on. E ele pode ser usado simplesmente por quem usa só o Reader. Então, exemplo, tem um diretor na companhia que não faz ações com os PDFs, né, não executa ferramentas, não precisa ali organizar arquivos e tudo mais. Você pode ter o AI Assistant para essa pessoa, né, que vai ali analisar os documentos com mais agilidade. Para quem tem o Standard e para quem tem o Pro também, né? Ou você pode adquirir o Acrobat Premium, que ele já inclui o AI Assistant. Então, ele é o Acrobat Pro mais o AI Assistant. É isso que muda do Pro para a versão Premium, tá? E lembrando, né, um ponto muito importante, a gente está com uma condição super especial para quem adquirir o Acrobat Standard mais o AI Assistant, né? Então eu já vou deixar os nossos contatos. É realmente uma oferta. Eu, em 5 anos aqui de Ubra Software, eu não tinha visto ainda esse desconto, tá? Então, aqui algumas perguntinhas para deixar para vocês. Segurança, né? Documento é algo sério, documento é um assunto muito sério. Onde que você upa os seus PDFs, né? Os seus PDFs estão seguros, os seus documentos estão seguros, né? Então, aqui é um motivo para você ter ferramentas seguras, para ter os acessos, né, controlados, né, e usar as ferramentas que realmente oferecem esse controle, porque os dados são seus, isso é muito importante, tá? Então, cuidado com as ferramentas que você usa. Usa a Microsoft, né? Então, aqui com a Microsoft, a gente tem essa integração nativa e, como eu falei nos dados anteriores, traz esse aumento de produtividade, né? Eu sou uma pessoa que eu não vivo mais sem o Teams, né? Mesmo antes ali da pandemia, eu já utilizava o Teams para conversar com os nossos times regionais, por exemplo, para passar documentos, né? As apresentações, os materiais da Adobe, os folders, as propostas. Então, toda essa integração, ela é muito benéfica e ela realmente traz produtividade. Usa o Microsoft Teams, né, que eu tinha comentado, então preciso revisar um documento, a gente pode revisar o time inteiro aqui direto do Teams, isso é uma grande vantagem. Está trabalhando de forma remota, trabalha de forma híbrida, ou está sempre em deslocamento, mesmo que trabalhe presencial, porque mesmo independente da forma de trabalho, independente da sua localização, poder colaborar com os times é muito importante, tá? Então, aqui com o Acrobat, a gente pode ter todo esse processo de forma muito prática. E aqui minha última perguntinha. Tem processo em papel, né? Então, o papel, ele traz muitos riscos, né? Como perca de dados, como extravio de informação, e morosidade, né? Então, se você ainda tem processos em papel, tá na hora de digitalizar,
tá? Na hora de agilizar os processos, de transformar aqui a forma de usabilidade. Bom, deixa eu ver aqui se a gente tem alguma pergunta no chat. Não temos nenhuma pergunta hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, e quiser saber mais sobre as ferramentas, entre em contato conosco. Se você está vendo a gravação, também fica aqui os nossos contatos para ver um pouco mais sobre as ferramentas, tirar suas dúvidas e também para receber uma cotação. Aproveitem aqui a promoção, hoje é 30 de abril, essa promoção é por tempo limitado, tá? Então entre em contato conosco que a gente vai ter o maior prazer em entender as demandas da sua empresa, fazer uma mescla, né, de usuários. Então, olha, essa área usa o Standard, essa área pode usar o Pro, essa área pode usar o Premium, e o nosso time aqui de especialistas Adobe consegue te apoiar com essas informações e essas cotações, tá? E fica também o convite, sigam a gente nas redes sociais. Na minha rede, particularmente, eu posto praticamente 100% Adobe, e na Dabra Software vocês conseguem acompanhar todos os outros partners aqui que a gente trabalha, como Microsoft, Autodesk, entre tantos outros. É isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. É sempre um prazer poder falar de Adobe, poder falar de produtividade, né, de todos esses recursos e tanta coisa boa que eles proporcionam no nosso dia a dia para ganhar tempo, né, para facilitar o nosso dia a dia de trabalho. Um grande abraço e até a próxima live.